Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, preenchimento de campos de exigência para benefício de incapacidade é uma coisa que você tem que ficar muito atento, tá? Quando essas exigências também, elas podem suspender os benefícios e pagamentos principalmente dos benefícios de incapacidade sem aviso prévio, tá? Quando o INSS identifica pendências ou inconsistências na documentação ou informações prestadas pelo segurado, ele pode emitir uma exigência, que é uma solicitação de documentos, esclarecimentos adicionais para validar o benefício. Por isso, muitas vezes, o benefício fica em análise aí, ó. Essa exigência, geralmente, ela surge após análises internas e auditorias do INSS, que visa aí confirmar a legitimidade dos pagamentos, garantindo que o benefício seja pago corretamente a quem tem direito. Em muitos casos, a exigência ocorre em revisões periódicas agora, como o pente fino, para avaliar o cumprimento e os requisitos, tá? E os critérios. Ao ser emitida, essa exigência precisa ser atendida no prazo determinado pelo INSS, que costuma variar aí, dependendo aí do tipo de solicitação e a complexibilidade do caso. Contudo, em alguns casos, o segurado ele pode não receber a notificação adequadamente e, ao deixar de responder dentro do prazo, tem o benefício suspenso automaticamente, tá? O que causa um impacto imediato na renda. Já pensou? O INSS ele pode suspender pagamentos temporariamente até que a documentação seja solicitada, seja apresentada, aprovada, garantindo que o benefício seja retomado, mas não é tão simples assim, tá, pessoal? Eu já vi aí caso de suspensão de benefício demorar 2 anos para reativar. A suspensão do benefício ela pode ocorrer sem aviso prévio em situações específicas, especialmente quando o segurado ele não consegue o contato ou não há atualização dos dados cadastrais. Olha quando eu falo, né? Sempre atualizar os seus dados dentro da plataforma Meu INSS, sempre estar observando isso. Em geral, o segurado ele deveria ser notificado formalmente da exigência por meio de carta, ligação ou pelo portal Meu INSS. Mas os erros no contato ou falhas no sistema podem resultar na falta de comunicação efetiva. Em situações mais graves, o INSS pode cessar o benefício caso a exigência não seja cumprida, o que vai afetar aí o segurado de todas as maneiras, fisicamente, emocionalmente, financeiramente. A falta de notificação eficaz gera incertezas, dificuldades para quem depende da renda do benefício, especialmente em casos de incapacidade ou condições crônicas que limitam a capacidade desse segurado, as doenças crônicas, né? Os beneficiários podem eleger um erro administrativo e recorrer ao INSS para reverter a suspensão, mas a reativação do pagamento pode levar, olha lá, semanas ou até meses, prolongando ainda a dificuldade. Quer dizer, é mais fácil você perder 2 minutinhos para dar uma olhada no portal Meu INSS pelo menos uma vez por semana, se tem uma exigência, se o cadastro está atualizado, se está tudo certinho, do que depois você ficar aí correndo atrás. Diante dessas situações, o segurado pode recorrer também atrás de um advogado, né? Muita gente, eu sempre falo, eu não quero pagar advogado, cobra muito caro. Tudo bem, mas é o trabalho dele. Caso você não queira pagar o advogado, procure a Defensoria Pública, tá? A assistência jurídica, ela vai garantir aí o restabelecimento do benefício com mais rapidez. O advogado vai acompanhar o processo, verificar se o cumprimento da exigência está correto e correr atrás de qualquer irregularidade aí da suspensão. Além disso, se o segurado apresentar recurso administrativo no próprio INSS, ou pode também solicitar uma revisão judicial. Ambas as opções de restabelecer o benefício e regularizar o pagamento de valores também retroativos, porque você vai ficar um tempo sem receber, considerando os meses da suspensão, mas são processos que podem demorar, tá? E exigem preparo documental rigoroso. Olha lá, pessoal, não é fácil você reativar um benefício suspenso, não. Portanto, é essencial manter os seus dados de contato atualizados, acompanhar regularmente as suas informações no aplicativo Meu INSS. Isso evita que uma exigência seja desapercebida e assim assegura que o cumprimento das solicitações dentro do prazo, protegendo o seu benefício, a sua estabilidade financeira. Tá? O campo exigência é fundamental no processo de concessão de benefício de incapacidade. Esse campo ele pode conter diferentes tipos de pedidos de informação preenchido
pelo sistema do INSS para guiar o segurado em relação ao que é necessário para comprovar o direito ao benefício. Essencialmente, a exigência busca complementar a análise, assegurando que todos os documentos e comprovações estejam em conformidade com as regras. A importância desse campo está garantindo uma análise precisa e justa. Quando eu falei para vocês que tem muita gente que reclama, inclusive aqui nos comentários comigo, meu benefício está em análise há tanto tempo. Tem gente que fala que está até mais de anos. Por quê? Exigência, tá? Tem que ficar de olho, pessoal. A exigência é determinada tanto para a análise inicial dos documentos apresentados, quanto pela complexibilidade, às vezes, de quadro clínico. Exemplo, um beneficiário com auxílio-doença. O INSS pode exigir aí atestado médico detalhado, até laudos e exames complementares que comprovem a incapacidade. Quanto mais detalhado, mais preciso for o preenchimento dessas exigências, mais chance você tem de ter aí a aprovação do seu benefício solicitado. Agora, se deixar para lá, documentação médica completa é um dos principais pedidos de apresentação, tá? De documentação que comprove a incapacidade tanto temporária permanente do segurado. O INSS normalmente ele requer atestados médicos com detalhes específicos, com descrição do diagnóstico, com CID, período de afastamento recomendado, assinatura do médico. O objetivo é avaliar se as condições de saúde alegadas pelo segurado realmente interferem na capacidade. Lembra que eu falei que muitas vezes você passa na perícia e tem a aprovação, e aí você tem 30 a 45 dias para começar a receber. O que acontece? Não bastou passar na perícia e ser aprovado pelo perito. Esses 30 dias é que vai ser feita toda uma checagem novamente na sua documentação. Então o que acontece? Tem muito segurado que é aprovado na perícia e não recebe pagamento. Quando vai ver, está faltando documento, está faltando informação. Olha aí. Então, isso acontece sempre, tá? Exames complementares, quando o INSS ele solicita esses exames adicionais, especialmente quando o diagnóstico ele não é suficientemente claro quanto à capacidade alegada e é evidente apenas somente no atestado médico. Exames de imagem, ressonância magnética, tomografia, exames laboratoriais, são comuns esses tipos de exigência, tá? O INSS exige que o segurado apresente também o histórico de contribuição para benefício de auxílio-doença. Isso ocorre para verificar se o tempo de carência exigido para cada benefício, que é pelo menos de 12 meses, consta e está comprovada nesse histórico. Dependendo do tipo de benefício, por exemplo, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, o INSS pode solicitar outros tipos de documento, como relatório médico assistente, parecer de especialista, avaliação de reabilitação profissional. Como o campo de exigência influencia na aprovação, é essencial para você evitar um indeferimento, né? O INSS ele segue critérios rigorosos para avaliar a documentação apresentada e qualquer inconsistência vai levar à negativa do INSS. A situação, pessoal, ela pode se complicar, tá? Se você não entender que é exigência, que depende de você estar sempre acompanhando o que acontece com o seu benefício. Agora, para você cumprir essas exigências, você tem o prazo, como nós falamos. Existe aí, algumas instruções que você deve seguir. Por exemplo, organizar os documentos, de uma forma, por exemplo, de data, os mais antigos até os mais recentes. É uma estratégia que vai facilitar a análise. Certificar que todos os documentos, como laudos, atestados, estejam atualizados, devidamente assinados por profissionais de saúde. Também, solicitar o médico responsável pelo tratamento que ele inclua todos os detalhes relevantes no laudo médico, tá? Tipo de incapacidade, o tempo de recuperação, o CID. Enviar documentos organizados pela data também pode ajudar a comprovar a progressão da doença e a necessidade do benefício. Cada exigência ela tem um prazo específico e deve ser cumprido para evitar a suspensão do benefício, pessoal. Caso você não consiga cumprir esse prazo, pode ser necessário que você justifique, e peça aí, por exemplo, uma prorrogação. Os médicos assistentes também desempenham um papel essencial, fornecendo laudos atestados que comprovam a condição de saúde desse segurado. O envolvimento direto do médico também no processo é fundamental, pois garante que a perícia do INSS receba informações mais completas. A perícia de análise de documentação, quando há dúvidas sobre a incapacidade, o perito pode solicitar a presença
do segurado para uma nova perícia. Caso o segurado tenha condições de saúde que dificultem o deslocamento, ele pode também solicitar a visita de um assistente social para avaliar o caso na sua casa, tá? Nós já falamos, você tem que pedir isso através do portal Meu INSS. Muitos segurados têm os seus benefícios negados devido a esses erros, tá? Falta de informação, deixa para lá, documento faltante, documento desatualizado, pessoal. E essas exigências, o INSS tem garantia por lei, né? No caso aí da transparência do segurado, para mostrar que tem direito ao benefício. Isso tudo, pessoal, é dentro de lei, a Lei 8.213 de 1991, e os advogados, eles têm conhecimento, por isso que nós falamos como é muitas vezes importante, tá? Doenças, por exemplo, como câncer, cardiopatia grave, doenças degenerativas como esclerose múltipla, o INSS pode também exigir documentação diferenciada. Lá, por exemplo, o câncer pode exigir laudos oncológicos, biópsias, relatórios de acompanhamento com frequência, em problema cardíaco, eletrocardiogramas, ecocardiograma, pareceres de cardiologista, em doenças degenerativas como a esclerose múltipla, exames de imagem que comprovem a progressão da doença, relatório das limitações funcionais desses segurados. Então, é muito importante. É uma das coisas que vai fazer com que você garanta seu benefício. E está mudando as normas e diretrizes dentro do INSS, pessoal. Agora, para 2025, se você não viu os nossos vídeos anteriores, vai ficar difícil. E não adianta, o INSS está agindo dentro da lei, tá? A lei proporciona que o INSS, como responsável e mantenedor desses benefícios, que ele tenha total certeza de que está pagando benefício para quem realmente precisa, e ele tem o poder, a instituição tem o poder de fazer isso. Agora, adianta ficar reclamando? Adianta, por exemplo, eu vir aqui e ficar falando um monte também, porque a gente se revolta com essas coisas. Não adianta, a gente tem que cumprir o que está sendo determinado. Se você precisa do INSS, tem que fazer isso, né? Agora, se não precisa, é outra história. Mas como é, né, um suporte financeiro nesses momentos difíceis que a pessoa, esse segurado, está passando, a gente tem que se submeter a esse tipo de coisa. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Sejam muito bem-vindos. Vocês estão chegando aqui pela primeira vez. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, achado relevante. Se gostou da maneira que eu trago aqui as informações, dá um like aí para fortalecer o meu trabalho. Outra dica é: se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, porque o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo, tá? Se você não estiver inscrito e com o sininho ativado para todas as notificações, pode ser que você fique sem receber atualizações, conteúdos relevantes. Então isso é muito importante. E você, meu amigo e minha amiga, que já me acompanha há um bom tempo, já estão acostumados, sempre estão me incentivando a retornar aqui a fazer esse trabalho. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de todos vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.